tema de hoje é sobre força vital ou fluido vital, perispírito e as memórias. E podemos nos perguntar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver, tudo a ver. E isso já vem sendo estudado há muito tempo. Só que muitas vezes esses estudos acabam caindo no esquecimento e é preciso resgatá-los para o tempo, a nossa contemporaneidade, o tempo que nós vivemos, e a necessidade de, no momento das pesquisas, saber separar aquilo que aquele estudioso que escreveu o livro tinha como vivência no seu tempo e o que modificou até os tempos de hoje e fazer as adaptações necessárias. Algumas coisas são completamente descartáveis, desnecessárias, e outras são muito importantes e não perdem o seu valor ao longo do tempo. Assim, vamos começar. O que é a força vital, o fluido vital? É uma forma de energia já definida lá em 1948 pelo nosso irmão Gabriel Delany, que até agora nós não conseguimos isolar, mas que, sem dúvida, no futuro conseguiremos isolar essa força à medida que nós vamos adquirindo mais e mais conhecimento, vamos evoluindo cientificamente, e não há dúvida que, se é uma força, é uma energia, haverá um momento em que teremos, sim, equipamentos que possam captar essa energia no tempo que for necessário. Só que o importante para nós é que esse princípio vital, essa forma de energia, nós precisamos muito dela. Nós necessitamos, para que possamos fazer tudo o que fazemos, conscientes enquanto estamos acordados e também quando dormimos. Ela é de extrema importância. Ela é de extrema necessidade para todos nós. Mas a pergunta que nós temos que fazer antes de adentrar nesse estudo é: por que é que nós morremos? Por que é que nós, seres animados, orgânicos, morremos? Por que é que nós deixamos para trás um cadáver, um corpo, que é incapaz de prosseguir com aquilo que ele vinha fazendo até então? E por que é que acontece o fator morte? Por que é que os alimentos que nós ingerimos desde o momento que nós nascemos, o leite materno e assim nós por diante, nós viemos modificando os nossos hábitos alimentares, adquirindo mais e mais paladares, esses alimentos que desenvolveram e sustentaram o nosso corpo, chega um determinado momento, não continuam mais, não tem mais condições de sustentar o nosso corpo. O que é que acontece que nós não conseguimos mais absorver essa força vital contida nos alimentos que energiza o nosso corpo físico e espiritual? O que é que acontece para que essas energias não possam mais ser armazenadas, absorvidas e metabolizadas por nós? E mais uma coisa, por que é que o nosso crescimento para, o nosso crescimento orgânico para? Nada fizemos de diferente. Nós continuamos nos alimentando, nós continuamos nos sustentando, nós continuamos fazendo aquilo que aprendemos de hábito ao longo da nossa vida, da nossa existência. Mas o crescimento para, ao invés de prosseguir indefinidamente. Essas perguntas que aqui estão são muito importantes para nós respondermos, não somente a nós que aqui estamos acompanhando o nosso estudo, mas também muitas vezes podemos utilizar esse conhecimento ao conversarmos com outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, e levar a elas alguma informação que possa trazer conforto e paz às pessoas que estão ali à nossa frente. Para voltarmos um pouquinho
e fechamos essa abertura, lá no passado, e isso é fato, se acreditava que o corpo humano, o nosso corpo, ele era formado dos mesmos elementos desde o nascimento até a morte. Então, todas as células que nós obtivemos ao nascer, tudo aquilo que nós, à medida que fomos crescendo, não se modificava. Aquelas células eram sempre as mesmas, aquelas células apenas cresciam, apenas continuavam fazendo o seu trabalho. As pesquisas avançaram, o tempo passou e sabe-se que não é assim. Existem afirmativas de que a cada 7 anos o nosso corpo se renova por completo. Essa é uma afirmativa ainda muito cheia de falhas, de muitas incertezas. Mas vamos tomar como base que o nosso corpo se renova em média a cada 7 anos. Por que em média? Porque existem células que levam muito mais anos para se renovarem, por exemplo, as células nervosas, outras, como a da pele, se renovam-se praticamente mensalmente, e assim podemos ter aí uma média. Eu não quis avançar muito na pesquisa para não perder tempo, deixando aí em torno de 7 anos, mas eu já estudei em outros momentos que não bate muito bem essa afirmativa, não. Só que eu não encontrei essa pesquisa que eu tinha feito anterior. Então, o nosso corpo humano, nosso corpo, ele não é fixo, ele não é imutável na sua composição. E por não ser fixo, por não ser imutável na sua composição, algo está acontecendo com ele para que essa variação constante vá se renovando integralmente. Só que essa renovação, ela vai decrescendo, ela vai ficando mais lenta à proporção que nós vamos envelhecendo. E o que é que leva a esse envelhecimento? O que é que faz que essa renovação integral constante vá ficando cada vez mais lenta? O que é que faz com que essa renovação não ocorra como deveria no campo da espiritualidade? Para alguns espíritos e para outros ocorre muito mais rápido. Quais são os fatores que interferem nisso, que está em comum? E aqui começamos a entender um pouco mais o perispírito e as mudanças físicas. Nós sempre falamos, já estudamos inúmeras vezes, que o perispírito é molecularmente ligado às nossas células orgânicas, molécula a molécula, mas não é o responsável pelo envelhecimento das células. Às vezes, um estudo um pouco menos profundo, nós ouvimos alguns amigos, algumas pessoas dizendo que o perispírito é aquele que serve de intermediário pelo envelhecimento das nossas células. Mas isso não é verdade. Por que que não é? Porque as nossas células têm um tempo de vida. Mas vejam, elas são substituídas por outras em plena vitalidade. Então, as próprias células não são responsáveis pelo nosso envelhecimento, porque elas são descartadas e outras surgem nos seus lugares extremamente novas, com muita energia, nos dando vitalidade. Aí que chegamos a uma conclusão que podemos dizer que a morte física é decorrente do desaparecimento da força vital, da absorção dessa energia vital através dos alimentos, através do próprio perispírito, através das energias que nos envolvem de todas as formas, e também a morte pode ocorrer devido a fatores externos de desagregação celular, doenças incuráveis, acidentes, suicídios, mesmo estando com plena força vital,
pode sim ocorrer a morte, mas por fatores externos, que destroem os órgãos que manteriam aquele corpo funcionante. A morte, portanto, ela ocorre pelo desgastar, pelo baixar da energia vital, e também pode ocorrer com a energia vital em pleno vigor, mas não consegue essa energia ser trabalhada, metabolizada pelos órgãos que estão no corpo físico. Guardem essas duas informações. O perispírito não é responsável pelo envelhecimento do nosso corpo e nem as nossas células, mas sim a incapacidade de absorvermos na mesma intensidade que absorvimos a princípio essa energia vital, e também nós não temos mais a mesma habilidade para manipular, trabalhar e transformar essa energia vital para sustentar a nós mesmos. Mas o que isso tem a ver com tudo que nós estamos falando? Qual é a influência do perispírito? Começa lá na concepção. A influência do perispírito, quando ela atua na nossa matéria orgânica, no nosso corpo físico, eu trouxe um vídeo para mostrar isso para vocês, é essa energia vital que, através do perispírito, em toda a sua potencialidade, permite a nossa evolução rápida e embrionária. Nós saímos da concepção e nos tornamos um recém-nato em 9 meses. Existe um fluxo de energia fazendo com que esse processo ocorra em alta velocidade. Consequentemente, quando vamos estudar embriologia, e aqui temos um embrião, esse embrião que nós já fomos, carrega em si toda a história abreviada da raça humana. Tudo que ele vivenciou em outras existências é carregado com ele. Jung nos fala do inconsciente coletivo. Então, nós vamos trazer em nosso ser uma existência 1000 vezes secular. Tudo que nós vivenciamos está ali no perispírito, na sua plena vitalidade, permitindo que nós processamos os nossos metabolismos celulares em alta velocidade para que possamos adentrar a carne já com a junção do espírito e do corpo físico, através do perispírito, nos tornando alma. E é aqui que começa o processo do esquecimento. Aqui que começa o processo da desativação das nossas memórias. Nós vamos partir de uma manifestação embrionária, bem rudimentar, e vamos nos desenvolvendo em formas cada vez mais complexas, até atingir esse ponto que todos nós estamos. Consequentemente, o que anima o perispírito, o que dá energia ao perispírito, é a força vital, é o fluido vital. E vocês compreendem como a expansão, o desdobramento do trabalhador, seja ele médio ou ostensivo ou não, é importantíssimo para que essa força vital, esse fluido vital, percorra com grande intensidade o perispírito. Porque o perispírito traz em si todas as leis da evolução, do desenvolvimento do ser espiritual. E assim ele vai dar vitalidade ao novo corpo que está se formando. E esse novo corpo que está se formando, através da força vital que está animando o perispírito, sob as circunstâncias das leis da reencarnação, é que proporcionam o corpo que nós temos hoje e a durabilidade do mesmo. E a nossa capacidade, ao longo de ano após ano, a absorvermos
metabolizarmos e transformarmos essa energia vital, essa força vital, a nosso benefício e a benefício de outros, encarnados ou desencarnados. Vai ficar mais claro agora para todos nós a importância da força vital. Vejam, a força vital, vamos começar aqui à direita, tá? Pertence ao reino da qualidade. Tudo que é qualidade não é o que é matéria. Ela é simples, composta ou complexa. Precisa ser assim. É construtiva, reconstrutiva e até destrutiva quando nós a retiramos. Domina e controla o corpo. Olha, permeia a substância material sem substituí-la. Não substitui. Permeia, mantém a integração orgânica, molecular, mas não substitui. À medida que ela vai se desgastando, ela vai terminando, ela vai se esgotando, essa permeabilidade vai se enfraquecendo e não há muita coesão molecular. Por isso que vocês percebem, quando as pessoas estão próximas ao desencarnar, vocês dizem, nossa, os laços que ligam ao corpo físico estão muito fraquinhos. Porque essa força vital, esse fluido vital que permeia o perispírito, já não é suficiente para agregar fortemente molécula a molécula desse corpo perispiritual com o corpo físico. E ele pode fluir em ordem, isto é, normal, quando estamos sadios, equilibrados mental, fisicamente, espiritualmente, ou em desordem, quando estamos em doenças. Quando está em ordem, estamos bem. Quando está em desordem, estamos doentes. E é dotada de inteligência formativa, memória. Então, nós temos memórias orgânicas, metabólicas e memórias de inteligência formativa, é o aprendizado do espírito. É uma definição que eu encontrei na internet desse senhor, que eu realmente não sei quem é, mas vou estudar um pouco sobre ele, James Tyler Kent, ou James Tiller Kent, alguma coisa assim. E o mais importante para nós agora, a força vital dos pais, quando temos os nossos filhos, através dos gametas, aqui estão os gametas, ó, o óvulo é um gameta, o espermatozoide é um gameta, aqui tem uma força vital, aqui tem outra força vital, as duas unidas formam um zigoto, que é o processo da fecundação e da concepção. Só que também, meus queridos amigos, tem a força vital do espírito que está vindo. Ele não vem sem nenhuma força vital, ele vem com toda a carga vital dele, de memórias dele, de lembranças dele, de experiências dele, a habitar conosco na família encarnada. Entendemos agora quando o mestre nos fala que não sabemos de onde o espírito vem. Por que é importante eu trazer isso? Temos aqui, ó, um casal. A mulher é XX, o homem é XY. Quando une o X da mulher com o X do homem, temos aqui um espírito encarnado no sexo feminino, correspondendo às características genéticas e fenotípicas da mãe, loirinha. E também temos aqui, ó, um X mulher, um X homem, mas corresponde às características fenotípicas do pai, morena. E assim por diante. O que é que determina isso? Que as forças vitais de cada um de nós se complementam e são transmitidas, sim, para aqueles nossos que nascem em nossa família, os nossos filhos, os nossos irmãos. Consequentemente, o novo corpo, a matéria física, ela é organizada não pelos pais, mas pelo perispírito. Mas segundo a influência da força vital de cada um. Por isso que alguém se parece mais com o pai, o outro se parece mais com a mãe.
Por exemplo, na minha família, os homens todos morenos para o lado da minha mãe. As mulheres todas brancas para o lado do meu pai. E isso é segundo a influência da força vital que vai se manifestar nas características genéticas que nós estamos herdando. E aqui começa uma grande confusão. Muitos afirmam, equivocadamente, Dr. Bezerra de Menezes já fala isso claramente, que as doenças da mente, as doenças que podemos dizer esquizofrenia, bipolaridade e outras mais, são transmitidas geneticamente pelos pais, cujas características já existem nas famílias. Mas estudos recentes confirmam que o Dr. Bezerra fala que isso não acontece. Não são as mudanças genéticas dos genes que trazem doenças da mente. Isso já está confirmado. Existe algo além que vai afastar essa afirmativa do passado e na qual muitos acreditam, mas isso já foi desmistificado cientificamente há mais de 40 anos. Mas continuamos afirmando que sim, as doenças da mente podem ser transmitidas através da herança genética, e está comprovado que não. Bem? Bom, eu trouxe aqui para que possamos ver o processo de fecundação. E vocês vão perceber o momento em que existe a ligação do óvulo e do espermatozoide, onde se estabelece a concepção ou fecundação. E é a partir daí que as nossas memórias começam a ser desativadas. Vamos ver rapidinho, 1 minuto e 32 segundos. Eu legendei. A mulher ovulou, cai na trompa, vai descendo, encontrando os espermatozoides. União da alma com o corpo vai começar agora. Espermatozoides tentando penetrar no óvulo. Até que consegue. O gameta. Aqui está a fecundação, a concepção. É aqui. Aqui começa a nossa memória. Então, nós vamos nos multiplicando, divisões por mitose. Tá? Isso é rápido, não detalhei muito não, só para que vocês possam ver. Cai no útero, faz a nidação, faz um buraquinho, entra e começa o processo do espírito encarnando, se tornando alma. Mas as memórias já começam a ser desativadas nessa situação. Não é para você repetir, não é para você repetir. Porque repetiu, não é para repetir. Deixa eu ver onde eu vou parar. Aqui. Então, no período da concepção, aquela união, até o nascimento, até o momento que a criança vem à luz, vem ao mundo, as faculdades da alma, toda a capacidade do espírito, pouco a pouco vão sendo controladas pela força vital, que vai se fortalecendo, vai unindo de forma tão intensa perispírito a células que estão em formação. E essa força vital que vai unindo, vai diminuindo a vibração do perispírito. Porque a vibração do perispírito, antes da concepção, antes da união, ela é extremamente alta. E vocês sabem disso, que quando vocês se expandem demais, vocês têm dificuldade para voltar para o corpo físico. Vocês sentem
um adormecimento, um formigamento, uma dificuldade, o corpo físico pesando. Então a força vital vai diminuindo o movimento vibratório do perispírito, e isso acontece no desdobramento, depois que vocês voltam, até que essa força vital não permita mais perceber essa vibração do perispírito. É nesse momento em que o perispírito está no seu mínimo de vibração, é que o espírito mergulha no esquecimento. É nesse momento. Quando ele nasce, essa força vital já está praticamente neutralizando as vibrações do perispírito ao máximo, não permitindo as lembranças que podem perturbar e desequilibrar aquele recém-chegado. E ao nascer, na medida que nós vamos nos aproximando do nosso nascimento, 9 meses, as nossas memórias vão se extinguindo pelo desligar do acesso através do perispírito. E nós vamos perdendo a noção do passado que nós já tivemos. Nós não temos mais consciência desse passado, mas ele está lá. Ele está ali, sempre pronto para ser acessado no momento apropriado, lá no nosso inconsciente profundo, que nós já estudamos um pouquinho antes. Então, no momento que nascemos, essas memórias, essa noção do passado desaparece. Tá? Por que isso é importante? Veja, eu trouxe uma imagem aqui. Lá na França, em 1900, portanto, não faz muito tempo, os hospitais psiquiátricos continham os seus pacientes dessa forma. Ela era colocada em correntes, com os braços abertos, tinha um outro gancho atrás nas costas, e também tinha algemas nos pés, que não aparece aí. Todo e qualquer processo de vibração intenso que afeta a nossa consciência, por longo tempo, fica registrado no nosso perispírito, portanto, passível de ser acessado através das nossas lembranças, através da nossa mente. Situações como essas são extremamente traumáticas. Vamos imaginar que essa pessoa, essa mulher, já reencarna 100 anos depois e traz viva em sua existência, 100 anos depois, todas essas lembranças, todo esse processo de desequilíbrio, onde ela era extremamente maltratada nesses hospitais psiquiátricos. Não há mente que suporte isso. Então, as aquisições do passado, tudo que nós aprendemos, vivenciamos intensamente no passado, permanecem latentes, gravadas no perispírito. Elas não são destruídas. As raízes dessas vivências que nós tivemos estão lá no nosso inconsciente perispírito. E elas estão diretamente proporcionais a quanto mais longa tenha sido a nossa trajetória como alma. Quanto mais velhos como espíritos nós somos, mais proporcional é a nossa percepção do nosso inconsciente coletivo que nós registramos a cada existência. Almas velhas, espíritos velhos, têm muito mais conteúdo do que espíritos que vêm atrás em termos de tempo de reencarnação. Continuando um pouquinho, outra situação traumática em tempos de guerra. E, novamente, as lembranças de cada um desses que aqui estão, não somente desse que está cercado, vão ficar registradas intensamente em seus perispíritos. Não serão destruídas e cada um irá interpretar essas lembranças de acordo com seu estágio evolutivo. Cada um terá o seu trauma psíquico ou não
maior ou menor, de acordo com o seu estágio evolutivo, de como ele entende, ele interpreta todas essas situações de aprendizado, de experiência traumática, destrutiva e extremamente marcante. Todos nós passamos por isso. Todos nós temos essas memórias registradas no nosso perispírito, e as quais nós não acessamos por misericórdia divina. Mas podemos sim, pela nossa vontade, pelo nosso arbítrio, nós abrirmos portas que nos levam ao encontro dessas memórias para curarmos os traumas presentes no atual momento que nós vivenciamos. Nós podemos fazer isso. A espiritualidade nos ensina a fazer isso. Porque não sabemos muito bem como é que às vezes tem encarnados que, mesmo com todo esse cuidado da espiritualidade para que essas memórias não sejam acessadas, elas são ativadas. E ao estudarmos isso, nós entramos em um outro quesito, que sim, existem espíritos que fazem e têm conhecimento de como ativar essas memórias no encarnado contemporâneo, atual, levando-o a reviver, a reconstituir todo esse processo traumático que vem desagregar a mente atual que estava procurando se reequilibrar para não cair nos processos de loucura. O que é que nós esquecemos? O que é desligado em nós? Então eu trouxe aqui alguns tipos de memória, para que saibam o que é que nós estamos falando. Nós temos basicamente 40 tipos de memória. 40 tipos. Eu trouxe algumas. Memória de curto prazo, são sensoriais. A memória do cheiro. Ah, esse cheiro me lembra bacon. Ah, esse cheiro me lembra mel. Esse cheiro me lembra maçã. São ligados aos sentidos. São memórias sensoriais de curto prazo. Está ligada à visão, está ligado à audição, ao tato. Estão sendo processadas rapidamente. E temos essas memórias desaparecendo se não forem significativas para nós. Mas nós temos aqui, memória de longo prazo. Essas são registradas no perispírito. Eventos felizes, um casamento, que depois se torna um evento traumático, que o príncipe vira sapo. E a pessoa pergunta, onde é que eu estava que eu não vi essa tranqueira com a qual me casei? Isso é traumático, são eventos marcantes que vão lá para o perispírito. E aí nós vamos entender que muitas mulheres dizem assim: não, eu tenho que continuar casada com esse indivíduo, porque quando nós nos separarmos através da morte, eu já cumpri a minha missão e não vou ver nunca mais. Como é tolinha, como é bobinha, isso não acontece. E aí tem uma passagem que eu sempre achei engraçada, que dizia assim: o amigo espiritual falando não para a mulher, não, você vai ter que voltar com ele, porque você não fez o que devia. Não, mas eu passei todo o sofrimento, toda a angústia, todo o drama da minha vida, eu vivi com ele até morrer. Ah, mas você passou pelo sofrimento, agora você tem que passar pelo amor. Isso é maldade, né? Isso é maldade. Não, não tem nada a ver com isso. São achismos. Tá? E na memória declarativa tem a parte semântica. São os nossos trabalhos, os nossos feitos, aquilo que nós fomos bem-sucedidos. Ah, eu me propus a fazer tal coisa, eu fui. Eu me propus ser o melhor naquilo que eu quis fazer, eu quis ser médico, eu fui o melhor médico que eu pude. Tudo isso são arquivados no nosso perispírito. Todos os nossos erros com os quais nós nos traumatizamos,
eu estava fazendo uma cirurgia e eu não estava preparado adequadamente, o paciente morreu. Eu vou carregar aquele momento extremamente tenso em meu perispírito. E nós temos também as memórias procedimentais, as nossas habilidades adquiridas através do estudo. Então, tem aqui um nosso irmãozinho tocando violino. Aí nós vemos aquelas crianças que tocam piano desde 3 anos de idade, que tocam violino, que cantam maravilhosamente. São habilidades adquiridas através de estudo, que marcaram fortemente áreas do nosso perispírito e que são acessadas ainda muito crianças pelas lembranças que não estão plenamente desativadas. À medida que a criança vai envelhecendo, vai ficando mais velha, nós vamos perceber que aquela habilidade, aquelas surpresas intelectuais e de habilidades que essa criança tinha vai desaparecendo, porque essas memórias deixam de ser acessadas e se torna alguém comum. Aquele que seria um brilhante pianista se torna um pianista básico, um mero pianista, e assim por diante. E temos as memórias de procedimentos, que são aquelas da musculatura esquelética. Por que é preciso isso? Para que nós possamos, ao nascer, respirar, chorar. Não precisamos que alguém nos ensine, agora você respire dessa forma. Isso já vem conosco. Aprendizado de milhares e milhares de anos em que nós viemos desenvolvendo essas habilidades. E as nossas respostas emocionais. Aqui é muito importante. Temos marmanjos que têm medo de barata. Homens enormes. Temos mulheres que vão lá, pegam com a mão e jogam para fora. Temos pessoas que têm claustrofobia e não sabem explicar o porquê. Está ligada às memórias emocionais de vidas, de existências passadas, sepultamento vivo, desmoronamento, terremotos, e que ali ficaram soterrados ainda vivos e foram desencarnando lentamente devido à falta de ar. Essa lembrança está ali registrada no perispírito. Por isso que é importante entendermos esse mecanismo para nós compreendermos o porquê é que esse espírito desencarnado está acessando lembranças do passado, o que é que está acontecendo, onde isso está, e por que é que esse encarnado que não consegue se libertar, mesmo sob medicação pesada, de visões, de processos alucinatórios de visão, de audição, por que não consegue? Quais são as memórias no perispírito que estão sendo ativadas e que a medicação não consegue evitar? O que é que precisamos fazer para atenuar, para amenizar esse acesso a essas memórias, para que possa vir um reequilíbrio e assim diminuir a medicação que faz tanto mal? Quando nós morremos, aquilo acontece quando nós nascemos, vamos esquecendo tudo aquilo, tá? Quando nós morremos, o processo é inverso. Quando nós vamos voltar para o mundo espiritual, nós vamos recuperar a vibração do perispírito. O corpo físico não amortece mais. Não tem mais forma nenhuma de manter aquela coesão do perispírito e mantê-lo extremamente preso. Ele está sendo liberado. E assim, com essa liberação, começam a vir para nós as nossas memórias de todas as existências que tivemos até hoje. E aqui está um esquema que eu trouxe: pensamento, planejamento, raciocínio, aprendizado, linguagem, tudo que nós tivemos de aprendizado em outras existências vem para nós. E aí é que nós vamos entender que o médium diz assim: ele está falando em árabe e eu estou traduzindo para o português, mas eu não sei como estou fazendo isso. Memória de linguagem, memória de compreensão, memórias e habilidades que carrega de outras existências.
e é ativado no perispírito dele e ele faz a tradução simultânea, sem nenhum problema. E há outros que dizem, ele está falando em mandarim, mas eu não consigo traduzir para o português. Por quê? Porque não teve esse aprendizado ainda. Não há nada de fantasioso e milagroso. Tudo é extremamente interligado e claramente plausível de explicação. Então, todas as aquisições que nós estamos tendo nessa existência de hoje e as anteriores determinam o caráter que nós temos. Eu tenho um caráter, a Regina tem outro, a Lilian tem outro, o Adilson tem outro, todos nós temos um caráter. Todos nós temos um pendor, gostamos de uma coisa e não gostamos de outra. Todos nós gostamos de uma parte da ciência, outros gostam da arte, outros gostam de escrever, outros gostam de música. Isso é de acordo com o estágio evolutivo de cada um. Vamos entender? Por que é que o funk, o rap, o batidão nos incomoda? O som estridente nos incomoda. E não incomoda aquela mole, aquela massa de gente que está ali. É o estágio evolutivo de cada um. Nós nos envolvemos e ficamos embevecidos com, por exemplo, Beethoven. A nona sinfonia de Beethoven, completa, com coral e tudo, vibra em nós. Já conhecemos isso. Mas esses que gostam daquilo que eu acabei de falar, dessa mole, do batidão, do pancadão, etc. e tal, eles não resistem às vibrações de Beethoven. Eles fogem. É o estágio evolutivo de cada um. E esse estágio evolutivo de cada um é que determina o encarnado que está à nossa frente ou o desencarnado que vem até nós através da espiritualidade. E assim nós aprendemos como dialogar com eles. Qual é o estágio evolutivo desse irmão que aqui está nesse momento que ele se apresenta? O encarnado é aquilo que ele está se apresentando mesmo. Então nós temos que trabalhar aquilo que ele está sendo. O espírito se apresenta na forma como ele desencarnou. E aí nós vamos tentar puxar o fio das memórias dele através do perispírito, para que tenhamos uma visão mais ampla de até onde ele pode ir, porque há situações que ele não avança muito no passado dele, ele para ali, ou por medo, ou porque realmente ele não tem acesso, mesmo desencarnado, devido ao estágio evolutivo em que ele se encontra. Mas com essa compreensão, nós vamos percebendo o benefício que podemos fazer ao encarnado, ao desencarnado, a nós mesmos e ao médium. Então, ao morrer, nós vamos recuperar tudo que nós aprendemos nessa existência e colocar lá na nossa biblioteca perispírito mais um livro, mais um caderninho de referências, de anotações que nós adquirimos.